Bom, em primeiro lugar, devemos todos ser gratos a essa turma do Rochinol que nos proporcionam este tipo de encontro que é fonte de energia e aprendizado. Nós, Baha'is, somos muito privilegiados. Os que não participam do circuito Baha'i não têm, realmente nem sabem o privilégio que nós temos, a alegria que nós temos. A fé Baha'i, na verdade, é uma universidade ímpar. Isso porque ainda faltam milhares de documentos sagrados para serem autenticados e traduzidos. Então, nas minhas andanças, encontrei alguma coisa que achei que provavelmente vocês iam gostar, porque eu pessoalmente gostei. E eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês, por meio de um PowerPoint, e vou pedir aos queridos Janete e Marx para lerem os slides alternadamente. Os slides, vocês vão ver, são autoexplicativos. Haverá pouca interferência, poucos comentários meus, salvo raros casos, e espero que vocês desfrutem de algumas gotas de um oceano que foi Shoghi Effendi. Então, posso começar a passar? Querida Janete, podia começar? Sim, já deste? Yes. Shoghi Effendi, Guardiania, Liderança e Visão. Inspirado na palestra do Dr. Shaheen Tedjarati, na Associação de Estudos Baha'is, América do Norte, 2017. Algumas gotas de um oceano chamado Shoghi Effendi. Meiguice do Bab, Majestade de Baha'u'lláh, Humildade de Abdu'l-Bahá. Dr. Hamad Mujahir. Essas foram as anotações que Dr. Mujahir, no início da década de 1950, quando foi a peregrinação e conheceu Shoghi Effendi, ele registrou isso no Livro dos Peregrinos. Martin Luther King, um líder genuíno não é um buscador de consenso, e sim um moldador de consenso. Nelson Mandela, é melhor liderar na retaguarda e colocar os outros na frente, especialmente quando você celebra a vitória. Você toma a dianteira quando há perigo. John Maxwell, líderes se tornam grandes, não por causa do seu poder, e sim por causa da sua habilidade de capacitar os outros. Ascensão e Testamento de Abdu'l-Bahá. Ó meus amados amigos, após o passamento deste injustiçado, incumbe aos Akshan, ramos, aos Afnan, brotos, do loto sagrado, as mãos, pilares da causa de Deus, e aos amados da beleza de Apá, volver-se a Shoghi Effendi, o jovem ramo que brotou dos dois lotos sagrados e santificados, o fruto da união dos dois rebentos da árvore da santidade, pois ele é o sinal de Deus, o ramo escolhido, o guardião da causa de Deus, aquele para quem deve se volver todos os Akshan, os Afnan, as mãos da causa de Deus e seus amados. É o intérprete da palavra de Deus. Shoghi Effendi assumiu a guardiania aos 25 anos de idade e traduziu o testamento de Abdu'l-Bahá, porém não usou a letra E maiúscula quando escreveu ele, referindo-se a si próprio. É com palavras de pesar e desapontamento que desejo iniciar esta carta, por causa da minha incapacidade perante meus múltiplos e prementes deveres de escrever
e responder individualmente às mensagens de amor, condolência e esperança que vocês tão carinhosamente têm enviado desde o passamento do nosso amado deste mundo. 5 de março de 1922. Humildade, de um tipo que não se conhece em qualquer outro lugar. Era uma das muitas e singulares virtudes de Shoghi Effendi, que procedia da convicção de que as faculdades do homem não são criadas por ele mesmo, e sim uma preciosa incumbência proveniente de Deus. Ele nunca coloca seus próprios interesses ou desejos acima de suas funções como guardião. Pediu a todos para ser chamado apenas por Shoghi Effendi, como o mestre o chamava. Um ministério sem paralelo. Eu não queria ser o guardião. Sabia o que isso significava. Sabia que a minha vida como um ser humano havia acabado. Eu não queria isso e não queria encará-lo. Então, como vocês irão se lembrar, parti da Terra Santa, subi nas montanhas da Suíça e batalhei comigo mesmo até me vencer. Então voltei e me volvi para Deus. E eu era o guardião. Sua tarefa mais árdua desde o princípio foi aceitar a si próprio. Pérola inestimável. Acho que algumas características como líder e gerente. Líder possui visão, compreende falhas, introduz propósito, estabelece direção, concilia as pessoas, motiva e inspira. O gerente faz as coisas acontecerem, faz as pessoas realizarem mais do que pensavam que podiam. Cuida da mecânica e da logística. Cuida de planejamento e orçamento. Controla e soluciona problemas. Shoghi Effendi se comunicava com os Baha'is porque tinha algo importante para lhes dizer. Porque ele fora designado para guiá-los, pois ele era o guardião da fé de Baha'u'lláh. Era impelido por forças mais vigorosas do que ele próprio, sobre as quais não tinha nenhum controle. Como ele se dirigia aos Baha'is, companheiros de trabalho na vinha de Deus, eternamente amados colaboradores, amigos e companheiros na promoção da fé de Deus, meus queridos companheiros de trabalho, vosso verdadeiro irmão Shoghi, pérola inestimável. Orar ao guardião da fé, dirigir-se a ele como Senhor e Mestre, chamá-lo de sua santidade, buscar sua bênção, celebrar seu nascimento ou comemorar qualquer evento associado à sua vida, seria equivalente a se afastar daquelas verdades estabelecidas que estão entesouradas dentro da nossa amada fé. As 5 práticas de liderança exemplar. Primeira, moldar o caminho, estabelecer princípios, seguir metas. Segunda, inspirar uma visão compartida, acreditar que eles podem fazer diferença, criar um ideal único para o futuro. Terceira, desafiar o processo, oportunidades de mudar a situação vigente, inovar meios para mudanças. Quarta, capacitar os outros a agir, promover e montar equipes colaborativas, fazer as pessoas se sentirem capazes, gerar atmosfera de confiança e dignidade. Quinta, criar ânimos, reconhecer as contribuições individuais, fazer as pessoas se sentirem como heróis. Cousins e Posner. Em 1927, em pleno verão vermelho de conflitos raciais, a Assembleia Espiritual Nacional dos Estados Unidos escreveu uma carta ao guardião, sugerindo realizar uma conferência sobre amizade interracial. O jovem Shoghi Effendi, aos 30 anos de idade,
no início de sua guardiania, ao mesmo tempo imponente e dominante, respondeu modelando a nossa compreensão de como iríamos alcançar essa etapa plantada em nossos corações. Que uma conferência como essa não era suficiente. Precisamos estar integrados em todos os aspectos da nossa vida, da nossa dinâmica espiritual, primeiro entre nós mesmos e depois com nossos compatriotas. Parte de uma palestra do Sr. Robert Henderson, 2017. Essa palestra foi na Associação de Estudos Bahá'ís da América do Norte. Parte da resposta de Shoghi Effendi. A eliminação do preconceito racial deve ser deliberadamente cultivada nas diversas e cotidianas oportunidades, por mais insignificantes que se apresentem, seja em seus lares, seus escritórios comerciais, suas escolas e faculdades, suas festas sociais e campos de recreação, suas reuniões barrais, conferências, convenções, escolas de verão e assembleias. Então, Shoghi Effendi, mesmo jovem, surpreendeu os americanos e deixou claro que antes de realizarem conferências, quer dizer, elas não seriam suficientes, a vida íntima dos Bahá'ís deveria revelar o amor e a harmonia que eles sentem nas relações raciais. Com características serenidade e percepção, Shoghi Effendi, um mestre do detalhe, bem como do princípio, da previsão executiva e da visão projetiva, via o potencial de triunfo em toda a crise diante dos Bahá'ís. Na sentença aparentemente adversa de um tribunal egípcio, ele viu o reconhecimento, pela primeira vez, da natureza independente da fé Bahá'í. Ensinou a ver as dificuldades como oportunidades de levar adiante os trabalhos da fé. Pérola inestimável. Foi quando um tribunal, uma cidade interior do Egito, condenou uns Bahá'ís que haviam casado com mulheres muçulmanas e declarou que a fé Bahá'í é uma religião independente, não tem nada a ver com o Islã. Aí, Shoghi Effendi captou isso. Foi um grande reconhecimento do ponto de vista dele. Foi a primeira vez. O caminho que vocês estão trilhando é difícil, pedregoso e minado por muitas armadilhas. As tarefas que vocês são chamados a desempenhar são diversas, complexas, urgentes e gigantescas. Os recursos que vocês dispõem são escassos. Contudo, a hora de erguer o chamado de Bahá'u'lláh é propícia. Os corações de vossos compatriotas, preparados pela confusão e pelo sofrimento, estão prontos a ressoar sua mensagem. Foi então que se aprendeu que cada momento pertencia à fé. Líderes são genuínos, de confiança, humildes, visionários, superam obstáculos e criam oportunidades. Criam meios para os outros prosperarem. Não são facilmente vulneráveis. Criam visão. Eles dão passos e sempre mantêm os olhos no objetivo. Nas calamidades, eles enxergam providência. Eles possuem impulso e fé eternos. Coases e Posner. Vocês estão no limiar de uma nova e gloriosa era, na evolução de sua fé nesse país. As oportunidades desta hora são inestimáveis e podem nunca mais surgir. O tempo urge. Os olhos de vossos companheiros de trabalho em ambos os hemisférios
estão fixados em vocês. Nosso amado mestre, que por meio de suas visitas e mensagens transmitiu tanto amor e encorajamento e tantas bênçãos, está cuidando de vocês, desde o alto, pronto para apoiar vossos esforços e guiá-los para a vitória. Shoghi Effendi, The Light of Divine Guidance, volume 1, página 130. Aqui eu gostaria de mencionar um diálogo entre uma senhora que serviu na Terra Santa junto com Shoghi Effendi, o nome dela Kees Ransom Keller. Então, um dia, Shoghi Effendi pergunta para ela, a senhora acha que a fé, que a causa será estabelecida no mundo pelos Baha'is? Ela disse, sim, claro. Ele disse, não. É a vontade divina e será estabelecida de qualquer maneira. Aí ela perguntou, então por que a gente trabalha tanto para ensinar, formar instituições, formar comunidades, assembleias? Para que tudo isso? Ele respondeu, é exclusivamente para o benefício de vocês. Então vejam, qualquer coisa que a gente faz é para nosso próprio benefício. Antes da idade formativa se iniciar, não existia algo chamado Comunidade Internacional Bahá'í, como conhecemos hoje. Havia alguns Baha'ís espalhados em cerca de 35 países, às vezes um em cada país. Os Baha'ís do Ocidente tinham ideias muito rudimentares a respeito da fé. Não compreendiam seus conceitos essenciais, nem o status e a verdadeira posição da fé. George Townsend, apontado por Shoghi Effendi como o Bahá'í mais erudito do Ocidente, declarou certa vez que já era Bahá'í havia alguns anos e não tinha compreendido que a fé de Baha'u'lláh era uma religião independente. Imaginava que o objetivo dela era purificar as igrejas, as religiões. A pérola inestimável. Uma foto da primeira Assembleia Espiritual Bahá'í na Pérsia, nomeada em 1897 e eleita em 1899. Aqui nós temos 11 membros, 2 mãos da causa, esse senhor Roger Hund e Ibn Astar. Os outros foram escolhidos pelas mãos da causa. 2 anos depois, essa assembleia foi eleita pelos Baha'ís. Agora, nós lemos no slide anterior sobre o grau de amadurecimento dos Baha'ís, era de tal forma que essas mãos da causa, nas decisões que a Assembleia tomava, cada um deles se dava direito a 2 votos. E um outro detalhe que eu me lembro o Yunus Khan mencionar no livro dele, Abdu'l-Bahá recebeu uma carta dele dizendo que como a situação mudou, nós não fizemos o que o senhor mandou, nós mudamos o curso. Aí Abdu'l-Bahá disse para Yunus Khan, está vendo? Eles estão dizendo que eu não sabia. Apenas um detalhe sobre esse grupo. Então essas pessoas eram amantes da fé, muitos deles foram à peregrinação, ficaram magnetizados pela majestade, pela imponência, pela beleza de Baha'u'lláh, e voltaram para a Pérsia como bolas de fogo, incendiaram cidades, incendiaram povos, incendiaram almas. A maioria deles era analfabeta. Não digo no caso desses cavalheiros aí, maioria de gravata e chapéu, etc., mas a maioria dos Baha'ís do Irã eram analfabetos. E o Sr. Taherzadeh conta que na cidade de Yas havia muitos Baha'ís. E apesar de serem analfabetos, eles sabiam epístolas de cor.
E quando alguém perguntava, pedia para eles entoar uma epístola de cor, eventualmente ele perguntava sobre qual tema o senhor quer. No Irã, havia Baha'is eruditos e conhecedores de muitas obras de Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá. No entanto, quando Shoghi Effendi tornou-se guardião, não conseguiu ninguém entre os Baha'is do Ocidente e do Oriente que tivesse uma suficiente visão da realidade da causa para se levantar e ajudá-lo nos trabalhos de secretaria em Haifa, apesar de vários apelos. Foi por meio do trabalho incansável de Shoghi Effendi que os Baha'is começaram a compreender a realidade da fé de Baha'u'lláh, como ela se desenvolveria e como ela se estabeleceria no mundo. A pérola inestimável. Tabriz fica em estado do Azerbaijão, na fronteira noroeste da Pérsia, fronteira com Rússia e Turquia. E foi justamente onde o Bab ficou aprisionado em Baku e Tehrir, e depois martirizado em Tabriz. Sistan é um estado limítrofe com o Paquistão, sudeste do Irã. Vocês vejam como a fé galvanizou o povo da Pérsia. Naquele lugar remoto da capital, vejam quantos Baha'is. E todos prontos para dar a vida. Quão vasta é a revelação de Baha'u'lláh! Quão imensa a magnitude de suas bênçãos derramadas sobre a humanidade neste dia! E, contudo, quão pobre, quão inadequada é a nossa concepção de seu significado e glória. Esta geração se encontra perto demais de uma revelação tão colossal para apreciar, na sua plena medida, as infinitas possibilidades de sua fé, o caráter sem precedente de sua causa e as misteriosas dispensações de sua providência. Exemplo de quebra-cabeça. Sem a visão da imagem final, há uma caótica agregação de peças. A visão final cria uma atmosfera calma, cria uma unidade coletiva, ajuda todos a se agregarem e sentirem que o que fazem é importante. Cada um dos Baha'is conhecia apenas algumas verdades da fé, e sua visão não abrangia toda a conjuntura. Cada indivíduo dominava, digamos, algumas peças do quebra-cabeça, alguns conceitos. Shoghi Effendi uniu todas as verdades da fé, todas as peças do quebra-cabeça, formou a imagem final e apresentou-a aos Baha'is. Esta é a fé de Baha'u'lláh. Adib Taherzadeh. Shoghi Effendi começou a esclarecer, ensinar e treinar sobre a construção da ordem mundial de Baha'u'lláh. Nenhum dos Baha'is, mesmo entre os eruditos, entendia essa questão. Naqueles dias havia poucas assembleias e ninguém entendia por que elas existiam. Foi nessa época, quando ninguém tinha a noção do destino da fé, que Shoghi Effendi iniciou a formação das nossas consciências em relação à nova ordem mundial de Baha'u'lláh. Não se tratava apenas de uma religião com seus princípios e ensinamentos, porém uma nova ordem mundial. Adib Taherzadeh. Que não haja nenhum equívoco. O princípio da unicidade do gênero humano não é mera exibição de emocionalismo pouco inteligente, nem uma expressão de vaga e piedosa esperança. Significa algo mais profundo, pretende algo mais do que qualquer dos profetas da antiguidade pôde adiantar. Um mundo organicamente unificado em todos os aspectos essenciais de sua vida, seu mecanismo político, sua aspiração espiritual, seu comércio e suas finanças, sua escrita e língua,
e que é, no entanto, de uma diversidade infinita no que diz respeito às características de suas unidades federadas. Shoghi Effendi. Shoghi Effendi disse ao professor Banani: esta é uma civilização divina. Não é uma civilização persa, não é uma civilização grega, não é uma civilização romana. É uma civilização divina. Por um lado, tão majestoso. Por outro, e de forma tão cativante, sincero, juvenil, puro de coração, Shoghi Effendi possuía as qualidades de verdadeiro estadista. A sua genialidade no tocante à organização tornou-se manifesta de forma crescente na laboriosa tarefa de estabelecer o padrão, de assentar os alicerces, de erigir a maquinaria e de pôr em operação a ordem administrativa Bahá'í no mundo inteiro. Pérola inesquecível. Aqui nós temos o Sr. Ramsey, veja como ele era jovem, Sr. Frutan, e essa é a esposa do Sr. Ramsey, Jane. Essa é a senhora Violette Nakhjavani, só que o Sr. Ali Nakhjavani eu não consegui achar ele na foto. Essa foto eu tirei da capa de uma revista Payam e Bahá'í. Achei que era uma foto preciosa, histórica. Então foi isso. Aí o Sr. Ramsey conta que ele soube que Shoghi Effendi queria que os Bahá'ís do Irã fossem a essa conferência. Ele disse que eu fui imediatamente. Aí, com o prêmio, Shoghi Effendi escreveu para o Sr. Frutan que escolhesse 20 nobres para que, na volta para Irã, fizessem peregrinação na Terra Santa. Aí o Sr. Ramsey me contou que o Sr. Frutan imediatamente botou meu nome e da minha esposa. E a minha esposa foi por isso que minha esposa se declarou, porque não era declarada ainda, não era Bahá'í ainda. Então, é um vislumbre de obediência. A conquista da África, o Sr. Moussa Banani, ele tinha construído a casa dele, uma mansão famosa em Teherã, para se aposentar. O Sr. Yazdi foi visitar. E ele mostrou a mansão, agora estou velho, quero descansar e vou me aposentar. Mas que novidades. Aí o Sr. Yazdi disse, bem, tem um telegrama de Shoghi Effendi pedindo pioneiros para África. Isso, se não me engano, foi em 52, ou antes. Diz que o Sr. Moussa Banani não demorou nem 2 minutos. Eu vou levar o Ali junto. O Ali em questão era o Sr. Ali Nakhjavani. E fora. Isso. E você, Aziz, você não vem? Ele falou, eu vou mais tarde, eu vou arrumar as coisas, vou. E foram. 1 ou 2 anos depois, estiveram na presença do guardião, escreveram para o Sr. Aziz. Aziz, estivemos hoje na presença de Shoghi Effendi, falamos de você. Ele disse, eu conheço o Aziz, e sei que quando ele diz alguma coisa, ele cumpre a palavra. Aí disse que eu tive que arrumar minhas coisas rapidamente e fui lá. Depois contou o sucesso que tiveram no ensino. Agora, quem era o Sr. Moussa Banani? Eu não vi fotos dele em Teherã, mas depois, frequentemente junto com Mãos da Causa, ele estava com cadeira de rodas. Ele só falava a língua persa, sequer escrevia a língua persa.
porque ele tinha aprendido a escrever com o alfabeto hebraico. No entanto, com coragem, levantou, foi para a África e ganhou, além de ser nomeado mão da causa, ganhou o título de o Leão da África. Este foi o senhor Moussa Banani, pai da senhora Violette Narchavani. Não devemos ser apenas pacientes com os outros, e sim infinitamente Mas pacientes. você está sem microfone. Não, Ah, não, obrigado. Estamos ouvindo ele. É? Vou começar de novo, então. Meu som que estava desligado. Deixa eu molhar as palavras, espera aí. Não devemos ser apenas pacientes com os outros, e sim infinitamente pacientes. Como também com nós próprios, pobres que somos, se lembrando de que até os profetas de Deus, às vezes, se cansavam e gritavam com desespero. Ele, Abdu'l-Bahá, os insta a perseverarem e concluírem suas realizações, em vez de dar ênfase ao lado sombrio das coisas. A vida de cada indivíduo tem um lado sombrio e um lado brilhante. O mestre disse: volvei vossas costas à escuridão e vossa face a mim. Shoghi Effendi, The Unfolded Destiny of the British Baha'i Community, página 456. Nós sempre que damos um passo, temos o apoio dos anjos. Quando Abdu'l-Bahá diz, eu estou sempre com vocês, aliás, para um peregrino ele disse, eu nunca me esqueço de você. Eu sempre me lembro de você. E Baha'u'lláh diz, estamos sempre convosco. Gente, Deus não joga dadinho. Cada palavra tem um potencial infinito. Então, bom, eu não vou agora falar sobre os textos, tem textos de Guardião, textos de Shoghi Effendi falando das hostes em posição entre céu e terra, prontos para se precipitarem em ajuda ao Bahá'í, esperando pacientemente ele dar o primeiro passo. De todas as características que Shoghi Effendi possuía, aquela que, acredito, era o próprio núcleo da sua personalidade e estava profundamente enraizada na sua alma, era a imensa fé que ele tinha, sua completa confiança na eficácia da revelação de Baha'u'lláh. Outra das características de Shoghi Effendi era o seu zelo. Desde meus primeiros contatos com ele, fiquei ciente dessa chama ardente dentro de sua alma, pois era manifesta na ênfase de suas palavras, no penetrante e intenso olhar de seus olhos inteligentes, na rapidez de sua ação e no gratificante sorriso com que recompensava aqueles que agiam prontamente. Hugo Giachery. Seu Hugo Giachery serviu na Terra Santa, já faleceu, mão da causa, e ele era italiano, e foi ele que coordenou toda a fabricação e remessa dos mármores para a construção do Santuário do Baha. E ele serviu na Terra Santa por alguns anos. Agora, eu me lembrei de umas pequenas histórias, vou contar para vocês. Em certa ocasião, Shoghi Effendi precisava que um documento fosse assinado por um ministro do governo de Israel. Então, 2 assessores dele, provavelmente irmãos da causa, coisa assim, foram para Jerusalém, chegaram lá de noite, se hospedaram, para na manhã seguinte ir procurar o ministro. Às 7 horas tocou o telefone. Era a Ruia Hanum, esposa secretária do guardião. Shoghi Effendi quer saber o que vocês já fizeram.
Eles disseram, bem, agora são 7 horas, o escritório abre em 9. Eu não vou dizer isso para Chogue Effendi, ele já sabe disso. Ele quer saber o que vocês já fizeram. Então, eles se apressaram a se vestir e bater na casa do ministro, obter a assinatura, e muito antes das 9 horas estavam a caminho de Haifa. Um outro caso foi que certa noite, após o jantar com peregrinos e assessores, etc., Chogue Effendi, de repente, inspirado, pediu o mapa de Monte Carmelo. Abriu o mapa em cima da mesa, pegou um compasso e traçou uma curva, um arco, e disse: este é o arco sobre o qual a arca de Deus será estabelecida. Na manhã seguinte, 7 horas, pergunta para o assessor dele: o que o senhor já fez? Só que o assessor já conhecia Chogue Effendi, na noite anterior já tinha telefonado para as autoridades do urbanismo de Haifa, etc. Disse: Chogue Effendi, somente um milagre de Bahá'u'lláh vai salvar essas terras para nós, porque a prefeitura planeja passar uma avenida bem no meio do arco. Bem, o resto você já sabe. Agora, alguém pode pensar, puxa, mas Chogue Effendi era exigente com assessores. Aí não é bem o caso. Os Bahá'ís dos Estados Unidos ofereceram um automóvel de presente para Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá pediu para acrescentar que os automóveis não eram fabricados em série, eram artesanais. Abdu'l-Bahá, inclusive, pediu aumentar mais um banco para os peregrinos. E esse automóvel está em exposição na garagem da casa de Abdu'l-Bahá, em Haifa, para os peregrinos verem. É muito bonito. Então, o automóvel chegou no fim da tarde de uma sexta-feira no porto de Haifa. E lá pelas 6 horas, os documentos chegaram na casa de Abdu'l-Bahá. Agora, você sabe que no Israel, sexta-feira, 6 da tarde, para tudo. É sábado, acabou. Ninguém mexe em nenhum palito. O Chogue Effendi pegou os papéis, bateu na porta de um por um dos responsáveis da alfândega e, pouco tempo depois, o automóvel estava na porta da casa de Abdu'l-Bahá. Era assim que ele agia. Ele é muito enfático quando afirma acreditar que, mesmo nas grandes cidades, a causa não sofreria caso o número de membros fosse reduzido a 15. Os Bahá'ís que têm se esforçado por praticamente 50 anos para atrair as pessoas para a fé nessas imensas cidades têm sido totalmente mal-sucedidos, quando se considera o pequeno aumento numérico nas listas de votantes. Portanto, ele sente que seria muito melhor eles saírem de lá e ensinarem nas pequenas cidades e vilas. Eles estão mais seguros, longe desses centros de intenso materialismo, onde tanto tempo é desperdiçado com trivialidades e coisas não essenciais. Carta em 23/5/54, em nome de Chogue Effendi, Lights of Guidance, 1311. Essa foto pode ser considerada a foto do DNA da comunidade Bahá'í do Brasil. Foi um evento histórico. Aqui nós temos seu Frutan, Dona Leonora, Dona Margot Worley, uma das tochas de ensino no Brasil, a Paquita Trujillo, outra bola de fogo. Temos nosso querido Riaz aqui sentado, temos o senhor Habib Taherzadeh aqui, e talvez os amigos conheçam mais alguém. Aqui está o Bijan, e aqui está a doutora Cristina, de Curitiba, aqui está Sérgio Couto, e, bom, tem muitos que provavelmente vocês não conhecem. Enfim, é uma foto histórica, fruto dos trabalhos de Chogue Effendi.
Aquele senhor lá no fundo, alto, é o senhor... Esse é o senhor Tetz, Reinhold Tetz. Esse provavelmente é o senhor Howard, pai da doutora Cristina, aqui embaixo. E o senhor Missler. O senhor Missler, pioneiro americano, em 48 veio ao Brasil, se estabeleceu em São Paulo. Onde é que está isso? A dona Margot e dona Paquita. Para mim, na minha geração, eram umas 3 bolas de fogo de ensino no Brasil. Seu estilo literário. As abordagens de Shoghi Effendi não são de modo algum um exercício de polêmica ou a imposição de princípio ideológico. Ele sustenta seus argumentos por meio de retórica, asserção, didatismo e cristalina eloquência. Pode nos lembrar de Gibbon, no seu uso da frase longa e cadência majestosa, e de Carlyle em sua fúria profética, porém a riqueza de imagem e a força de sua assonância, a literação e cadência repetida revocam as eras clássicas, quando a prosa inglesa estava no seu auge de brilho e ressonância, e revocam o idioma oriental, do qual, como um persa, Shoghi Effendi possuía pleno domínio. Geoffrey Nash. Seu mapa de planejamento da Cruzada Mundial de 10 anos. O que mais Shoghi Effendi realizou? Redigiu mais de 34 mil cartas e livros, traduziu textos e livros sagrados, estabeleceu planos plurianuais em vários países, culminando com pioneiros e desbravadores barrais se estabelecendo em todo o planeta durante a Cruzada Mundial de 10 anos, 1953-1963. Ao dividirmos o desenvolvimento da humanidade em etapas, verificamos que esse período de 10 anos foi a 9ª etapa. A partir de 1963, entramos na 10ª. 1922, 0 Assembleias Nacionais. 1963, 56 Assembleias Nacionais e a eleição da Casa Universal de Justiça. As obras na Terra Santa. Em todos os monumentos da Terra Santa não deixou nenhum traço de si. Ele nunca diz eu ou me. É sempre nós, ou os barrais, ou a fé realizou isso. William Sears. 1º de março de 1897, 4 de novembro de 1957. Ele finalmente fez o que deixou de fazer durante 36 anos, descansar. Na Convenção Nacional de 1979, realizada em Belo Horizonte, Senhor Ali Muhammad Varga, mão da causa, disse que o título do livro God Passes By, A Presença de Deus, escrito por Shoghi Effendi, significa Deus passa despercebido. Que da mesma forma, Shoghi Effendi passou despercebido, e somente o próximo manifestante de Deus irá revelar e clarear para nós os verdadeiros graus e posição de Shoghi Effendi. Bem, amigos, era o que tinha para compartilhar com vocês.